Olá pessoal, fazer um vídeo aqui para explicar a questão da educação no país. Então, em um debate, aí, um diálogo, melhor dizendo, com um amigo, e ele tenta lacrar em cima, dizendo que a esquerda causou um desastre no país. Segundo ele, temos 40 anos de esquerda que levou o país ao caos. Ou seja, o Brasil hoje segundo ele, perde para o Sudão do Sul, para o Haiti, para a Etiópia. Está atrás desses países no que concerne a qualidade da educação. E vamos lá desvendar o pulo do gato para que essa mentira estatística pareça verdade. Ele aponta: o Brasil é o país que tem o maior número de analfabetos do mundo. Ele nem completou que seria o maior número absoluto. Primeiro que não é verdade. Em números absolutos não é verdade. Por quê? Por que não é verdade? Porque ainda tem país que tem mais analfabetos em números absolutos do que o Brasil, com uma qualidade de educação avançadíssima, com uma educação de excelente qualidade. Vamos dar um exemplo prático. No Brasil temos em torno de 9 milhões de analfabetos. Isso corresponde em torno de 5% da população. Então nós temos 5% da população analfabeta, que resulta em aproximadamente 9 milhões. Nos anos 80, fim da ditadura, que ele tanto elogia, o Brasil ostentava 25,5% de analfabetos. Olha, podem criticar, eu não trouxe o número absoluto dessa época, mas provavelmente girava em torno do que é hoje, devido, claro, à população muito menor que tínhamos nos anos 80. Então vamos lá. A China, que tem apenas 1% de analfabetos, ostenta 14 milhões aproximadamente de analfabetos. Bem mais que os 9 milhões do Brasil. Então está na frente. Um país que é referência em educação e está se tornando referência em tecnologia. Já temos smartphones chineses aí fazendo maior sucesso. Temos veículos, automóveis aí. Aliás, a percepção que se tem nas ruas, pelo menos aqui da minha cidade, é que eles estão dominando. Você vê muito mais veículos chineses que europeus e estadunidenses nas ruas brasileiras. Nas ruas brasileiras, não. Nas ruas de minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Então esse é o pulo do gato. E aí vem a outra questão, que eu considero um grande erro. Mas vamos lá e depois eu explico mais para o final do vídeo. Ele diz: e nos anos 80, como que o Brasil estava perante ao mundo? Porque, na visão dele, nos anos 80, mesmo com 25,5% de taxa de analfabetismo, o Brasil era um primor, porque na cabeça dele, os demais países ostentavam 50%, 60%, 70%, talvez, não sei. Isso ele não disse, isso aí ficou subliminar, eu interpretei. Claro que depois ele vai comentar, se for o caso eu faço segundo vídeo aqui para corrigir isso aí, se ele esclareceu o que ele pensava. Então vamos lá. Nos anos 80, a Argentina, 4% de analfabetos dentre a sua população adulta. Uruguai, 5%. E o Chile, 10%. E hoje o Brasil alcançou esses países? Não. Veja que o maior aqui, que era o Chile, tinha metade do que tem o Brasil. Tinha o Brasil naquela época. E a situação não inverteu muito. Aliás, não inverteu, né? Atualmente, o Brasil tem 5%, a Argentina tem 1%, o Uruguai tem 1%, o Chile tem 2%, Paraguai tem 4%, o Brasil tem 5%, Peru 6%, Bolívia 6,5%, Equador 7%.
Ah, então o Brasil não evoluiu nada, não serviu para nada, né? Diria ele. Provavelmente dirá a hora que assistir esse vídeo, se assistir. Mas não é verdade. Primeiro, porque isso aqui não é competição. A qualidade da educação não é competir com países externos. Não, nós não temos que competir com ninguém. Pensa em você individualmente e pensa no nosso país. Então vamos lá. Euzinho aqui que fala com vocês. Eu era 100% analfabeto. Eu não sabia o que era A, E, I, O, U. Aí eu aprendi as vogais, o que era A, E, I, O, U, as consoantes. Aprendi que unindo consoantes com vogais eu poderia formar palavras. Unindo palavras eu formaria frases. De frase em frase eu poderia formar texto. Se eu tivesse avançado mais, eu poderia formar parágrafos, capítulos e até escrever um livro. Não cheguei a esse nível, mas poderia. Mas veja bem, eu parei ali nas frases mesmo. Aí alguém diria que eu não evolui em nada? Bom, não conseguia ler o que vocês escreviam, agora eu consigo. Então eu tive uma evolução. Aí o meu vizinho, ele tem doutorado. E aí eu digo assim, mas eu não evolui em nada, né? Afinal de contas, ele tem doutorado, ele é poliglota, fala 4 idiomas, e eu não sei falar nem o português. Então eu não evoluí? É claro que eu evoluí. E eu comemoro a minha evolução, não a dele. Não a dele. Porque eu não estou competindo com ele. Isso é uma burrice competir com o outro. Então o Brasil melhorou? Sim. Aí vem o debate. Poderia ter melhorado mais? Isso eu não sei. Não dá para contar a história que não existiu. Mas se poderia ter melhorado mais, eles poderiam ter ajudado nessa melhora. Afinal de contas, a oposição também tem poder. Papo furado de que a oposição nesse país é passiva. Nunca foi. Então poderia ter melhorado. Sobretudo se realmente fosse 40 anos de PT, como ele alega. É mentira, não é. Ah, não, 40 anos de esquerda. Eu nem sei direito o que é esquerda, o que é direita, que virou uma bagunça danada esse trem. É isso mesmo, não sei direito. Mas, no que concerne, agora melhorou. E a melhora não foi do governo de esquerda, não foi do governo do PT, não foi do governo de direita. A melhora foi de todos os governos. Todos lutaram para essa melhora. E eu digo, até o governo militar. Por quê? Porque eu sou amplamente crítico ao governo militar, porque era uma ditadura. Mas eu não posso mentir aqui para vocês. No que concerne a educação, eles fizeram o que foi possível. Dentro daquele período, eu acho que sim. Apesar da perseguição a professores, as universidades, etc., tudo isso aconteceu. Mas é fato que eles fizeram, né? O Mobral, que depois evoluiu para o EJA e depois agora se criou o Enseja, que é para alfabetização e instrução de adultos, começou lá no governo militar. A expansão das escolas foi lá. A construção de escolas na zona rural, que posteriormente decidiram conceder o transporte ao invés da escola na zona rural. Então, praticamente, na minha região, estou dizendo, praticamente acabou a escola na zona rural. Preferem trazer os alunos para estudar na cidade, levar de volta. Isso aconteceu também devido ao êxodo rural, então é quase inviável você manter uma escola na zona rural, porque tem muito pouco aluno, a demanda é pequena, né? Então foi isso que aconteceu, devido ao êxodo rural, que acabou as escolas. Então vamos lá. Mas agora, aqui para finalizar, porque deve vir um outro contraponto que vão tentar apontar aqui, a qualidade caiu. Se aumentamos o número de alunos nas escolas, se nós conseguimos ali reduzir drasticamente o analfabetismo, nós criamos uma classe de analfabetos funcionais, que aprende ali mais ou menos, meia boca, mas sabe muito pouco. E aí podem apontar até o meu caso aqui, né? Porque também não é mentira. Mas vamos lá. Aqui que está o pulo do gato.
Quando você pega essas notas do PISA e de qualquer outro indicador internacional, aí você vai dizer assim, se essa prova fosse aplicada nos anos 60, 70, 50, o Brasil ficaria em paridade ali com os melhores. Seria no mínimo top 10. Eu não duvido disso. Mas sabe por que isso acontecia? Isso acontecia porque o ensino era elitizado. Então você não tinha nenhum desafio além da educação. Você oferecia educação para uma elite que já não tinha diversos problemas que hoje tem quem tira nota baixa nas escolas. Então você não tinha escola em área periférica que precisa ser fechada porque tem tiroteio. Não existia isso. Então, crianças com dificuldades alimentares, né, com insegurança alimentar, nem sequer ia para a escola. Quando universalizou e colocou todo mundo na escola, levamos também esses problemas para a escola. E claro, e aí eu nem sei se vão fazer isso aqui, porque comigo, como não tem muita visualização meus vídeos, eu acho que não vai fazer, né? Mas se fosse alguém relevante, eles iriam recortar essa parte para ficar parecendo que eu disse só isso. É claro que quando levamos todos os problemas da escola, essas crianças com outros desafios, além do aprendizado, baixa a nota. Porque as barreiras são muito maiores. Além de ter que aprender, eles ainda enfrentam outros desafios. O desafio da distância para chegar até a escola, existe esses casos. O desafio de perder a aula, porque teve tiroteio, bala perdida. O desafio porque a família tem desafios ali, tudo isso transfere psicologicamente para as crianças. Tudo isso tem que entrar na conta também. Eu arrisco a dizer que se você pegar apenas os alunos de elite, que eram aqueles que estudavam no passado, e aplicar a prova do PISA somente para eles, você teria a nota superior à que tinha lá no passado glorioso dessa gente reacionária que gosta de falar que tudo no passado era maravilhoso e agora é tudo ruim. Eu arrisco a dizer que sim. E olha, tenho grandes chances de estar falando a mais pura verdade. A chance é grande. E aí podem perguntar, mas então por que não oferece a escola de qualidade que oferece para esse, para todos? Primeiro que não é só a questão da escola, como eu já disse. Primeiro, o desafio de oferecer essa escola é enorme. É praticamente impossível. Segundo, que não basta ser só a escola. Eu sempre digo, e para finalizar aqui eu digo, a educação tem que vir da família. Se a família é mal educada, vai entregar para a escola um aluno mal educado que não aprenderá. E tem muitas exceções. Os reacionários apontam as exceções como se elas fossem regra. Pense nisso, se inscreva aqui no meu canal. Ative as notificações, por favor. E me siga nas redes sociais, para vocês terem acesso aos vídeos shorts, aqueles vidinhos curtinhos de 2 minutos, em que a gente traz aí uma reflexão praticamente todos os dias, ok? Um forte abraço a todos vocês, se ficou até aqui, tchau, tchau, até o próximo vídeo.